A história de hoje é para todos que já foram subestimados, todos que já foram descartados, todos que já se sentaram em silêncio enquanto pessoas cruéis riam na cara deles e pensavam: apenas espere, a sua hora vai chegar. Deixem-me contar algo que os livros de história não enfatizam o suficiente. Um homem chamado Al Capone foi baleado várias vezes por gangues rivais e deixado para morrer em um beco de Chicago. Disseram que o Scarface estava lá acabado. Brindaram a sua morte em bares clandestinos por toda essa cidade. Mas 6 meses depois, ele se levantou daquela cama de hospital e construiu um império que fez seus inimigos chorarem sangue. Ele controlou cada político, cada policial, cada centímetro de Chicago, até que a única coisa que pôde detê-lo foi o próprio governo federal. Lucky Luciano foi espancado tão selvagemente que teve a garganta cortada e foi deixado pendurado em um gancho de carne. Chamaram-no de homem morto caminhando. Mas aquele homem morto caminhou direto para os livros de história como o pai do crime organizado moderno. Meyer Lansky era um pequeno garoto judeu em um mundo de gigantes. Riram do seu tamanho, zombaram do seu sotaque, subestimaram sua mente, e essa mente subestimada construiu um império financeiro tão vasto que nem o FBI conseguiu rastrear suas fronteiras. Esses homens entenderam algo que os socialites brilhantes em suas coberturas nunca poderiam entender. Fraqueza não é derrota. É camuflagem. É armadura. É a última coisa que seus inimigos veem antes de você destruí-los. E a história desta noite? A história desta noite é sobre um rei que entendeu essa lição melhor do que qualquer um que veio antes dele. Um homem que deixou todo o submundo acreditar que ele estava quebrado, destruído, acabado. Um homem confinado a uma cadeira de rodas após um carro-bomba destinado a acabar com seu reinado. Dependente de seus tenentes, espionado pelos próprios traidores que tentaram assassiná-lo, eles o chamavam de Rei Quebrado. Sussurravam que sua mente havia se despedaçado junto com seu corpo. Sorriam em salas de reuniões e parabenizavam a si mesmos pela vitória. Davam tapinhas em seu ombro como se ele fosse uma criança e falavam devagar como se seus ouvidos tivessem falhado junto com suas pernas. Dividiram seu império entre si como abutres bicando uma carcaça. Eles não tinham ideia de que ele estava observando, ouvindo, planejando, escrevendo cada nome, cada traição, cada momento de perfídia em um livro negro que um dia seria cobrado. Seu nome era Gabriel Ashford, 36 anos, outrora o homem mais temido da Costa Leste, agora reduzido a um inválido babando em uma cadeira de rodas, ou assim eles acreditavam. E então ele precisou de uma esposa, não por amor, não por companhia, mas para a peça final de seu plano. E o destino lhe entregou Scarlett Hayes, 27 anos, uma mulher cujo próprio pai a havia vendido como gado para pagar suas dívidas de jogo. Uma mulher que viu seu irmão de 14 anos ser arrastado por traficantes de pessoas porque seu pai precisava cobrir suas perdas. Uma mulher que trabalhou em 3 empregos por 9 anos para pagar dívidas que nunca foram dela, que foi espancada, humilhada, marcada. Mas nunca, nem uma vez, ela baixou a cabeça para ninguém. Ela entrou na mansão dele esperando servir a um homem quebrado, esperando nada além de dever e degradação de um casamento de conveniência. E na noite de núpcias, quando ela estava naquele quarto se preparando para o pior, ele se levantou daquela cadeira de rodas, atravessou o quarto com 2 pernas firmes, olhou nos olhos dela com um olhar afiado o suficiente para cortar diamantes e sussurrou as palavras que derrubariam um império de traidores. Agora o jogo real começa. Deixem-me levá-los de volta a um apartamento caindo aos pedaços no Queens, onde Scarlett Hayes estava prestes a descobrir que os predadores mais perigosos são aqueles que fazem você acreditar que não podem caçar. Se essa história fala com sua alma, clique no botão de curtir. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e inscreva-se para nunca perder um momento. Porque neste mundo, aqueles que esperam em silêncio sempre atacam com mais força. O apartamento ficava no 5º andar de um prédio em decadência no Queens. Um lugar onde a escadaria cheirava a urina e as paredes estavam manchadas com mofo, se espalhando como feridas que nunca cicatrizavam. Scarlett Hayes empurrou a porta enferrujada e entrou. Suas mãos ainda ardiam vermelhas depois de ficarem de molho na água da louça por 12 horas seguidas. Ela tinha acabado de terminar seu turno no restaurante. Antes disso, 6 horas em pé em um salão de beleza e, antes disso, 4 horas limpando escritórios às 4 da manhã.
Seu corpo doía tão profundamente que ela não se lembrava mais de como era não sentir dor. Mas no momento em que viu seu pai sentado no sofá rasgado, uma garrafa barata de uísque na mão e aquele sorriso que ela aprendeu a odiar ao longo dos anos, ela soube que esta noite não terminaria com uma exaustão comum. Robert Hayes levantou a cabeça, os olhos injetados de álcool, mas brilhando com algo que Scarlett nunca tinha visto antes. Esperança, ou talvez o alívio de um homem prestes a se libertar de um fardo. Ele fez sinal para que ela se sentasse e disse que tinha boas notícias, as melhores notícias em anos, que tudo estava prestes a mudar, que eles estavam prestes a ser livres. Scarlett não se sentou. Ela ficou lá com os braços cruzados sobre o peito e perguntou com uma voz fria como aço o que ele tinha feito. Robert Hayes riu, a risada de um bêbado que não conhecia mais a vergonha, e disse que tinha encontrado uma maneira de apagar a dívida de 5 milhões de dólares, que ninguém viria mais bater na porta com ameaças, que Scarlett não precisava trabalhar como uma mula até morrer. Ela olhou para o pai e sentiu um calafrio subir pela espinha, porque sabia que neste mundo nada era de graça, especialmente a liberdade. Ela perguntou novamente o que ele tinha feito, e desta vez sua voz não estava fria, mas tremendo com algo próximo ao medo. Robert Hayes colocou a garrafa de uísque na mesa e olhou para a filha com uma expressão que ele provavelmente achava afetuosa, mas era apenas covardia disfarçada, e disse que Gabriel Ashford queria se casar com ela. O quarto ficou em silêncio. Scarlett ouviu seu próprio coração batendo nos ouvidos. Ouviu o velho ar-condicionado zumbindo no apartamento vizinho. Ouviu o trânsito da rua lá embaixo, mas não conseguia ouvir nada que importasse mais. Gabriel Ashford. O nome ecoou em sua mente como uma sentença de morte. O rei aleijado. Era assim que as pessoas o chamavam. O homem na cadeira de rodas após a explosão do carro há 3 anos. O homem que, segundo rumores, havia perdido o controle do corpo e da mente. O homem que, as pessoas sussurravam, precisava de alguém para limpar sua baba todos os dias. Ela olhou para o pai e perguntou com a voz embargada se ele estava vendendo-a para um inválido. Se era assim que ele estava pagando sua dívida. Se depois de tudo o que ele tinha tirado dela, ele agora estava tirando seu futuro também. Robert Hayes não olhou nos olhos da filha. Ele encarou o chão imundo e murmurou que essa era a única chance, que se ela não concordasse, eles morreriam. Que os agiotas não esperariam mais, que isso não era uma escolha, mas sobrevivência. Scarlett sentiu como se alguém estivesse apertando sua garganta. Ela pensou nos últimos 9 anos. 9 anos trabalhando como um animal para pagar dívidas que nunca contraiu. 9 anos suportando espancamentos de credores exigindo dinheiro que seu pai não tinha. 9 anos vivendo no buraco que seu pai cavou e a empurrou para dentro. E agora, depois de tudo isso, ele estava lá com uma garrafa de uísque na mão e dizia que ela tinha que se casar com um inválido para salvá-lo. Ela queria gritar, quebrar tudo, agarrar o pai pelo colarinho e perguntar por quê. Por que ele a trouxe a este mundo se era apenas para vendê-la como mercadoria? Mas Scarlett não fez nada disso. Ela aprendeu há muito tempo que gritar não mudava nada. Que lágrimas não amoleciam o coração de pessoas que não tinham nenhum. Que neste mundo ela só podia contar consigo mesma. Ela olhou para o pai com olhos frios como gelo e perguntou quando. Robert Hayes respondeu que amanhã ela seria levada para a mansão Ashford para conhecê-lo. E se tudo corresse bem, o casamento aconteceria dentro de uma semana. Scarlett assentiu, não porque aceitasse, mas porque entendeu que naquele momento não tinha forças para lutar. Mas, no fundo dela, um fogo começou a queimar. O fogo que ela manteve latente por 9 anos. O fogo do ódio, da espera, de uma promessa de que um dia todos que a fizeram sofrer pagariam. Naquela noite, Scarlett não dormiu. Ela deitou na cama gasta com um colchão tão fino que podia sentir cada barra de metal da estrutura pressionando suas costas, olhando para um teto manchado com marcas de infiltração, deixando a memória arrastá-la de volta para essa noite em que sua vida realmente acabou. 9 anos antes, em um apartamento miserável não muito diferente deste. Ela tinha 18 anos e Ryan tinha 14. Seu irmão mais novo era um menino magro com olhos castanhos como os da mãe e um sorriso que podia iluminar até os dias mais sombrios. Ryan amava ler, amava sonhar que um dia se tornaria médico, amava sentar perto da janela contando a Scarlett sobre as estrelas sobre as quais tinha lido na biblioteca.
Naquela noite, enquanto Scarlett fazia sua lição de casa da faculdade comunitária, agarrando-se a uma esperança frágil de um futuro melhor, a porta foi chutada. 3 homens entraram, grandes, tatuados, seus olhos frios como cobras venenosas. Seu pai, Robert Hayes, estava atrás deles com a cabeça baixa e os ombros tremendo. Scarlett lembrava claramente como ele não ousava olhá-la nos olhos, como ele recuou para o canto como um rato aterrorizado. Enquanto os homens avançavam em direção a Ryan, ela gritou e correu para ficar na frente do irmão, exigindo saber o que eles queriam, ameaçando chamar a polícia. Um deles riu, uma risada oca que nunca alcançou seus olhos, e disse que o pai dela devia uma quantia muito grande de dinheiro, que ele havia assinado um acordo para usar o menino para quitar a dívida, que isso era negócio e ela não deveria interferir. Scarlett virou-se para o pai, procurando uma negação, uma explicação, qualquer coisa que pudesse provar que aquilo era apenas um pesadelo. Mas Robert Hayes manteve a cabeça baixa, continuou tremendo, manteve-se em silêncio, e ela entendeu. Ela entendeu que seu pai realmente havia vendido seu irmão para traficantes para pagar sua dívida de jogo. Ryan começou a chorar, agarrando-se ao braço dela e chamando seu nome em pânico. Scarlett envolveu-se ao redor dele, protegendo-o com seu corpo, jurando que teriam que passar por cima de seu cadáver primeiro. Um dos homens avançou e deu um soco direto no rosto dela, o golpe tão forte que a mandou para o chão, sangue escorrendo de seu lábio cortado. Ryan gritou e tentou alcançá-la, mas os outros 2 homens o agarraram. Scarlett forçou-se a levantar e avançou contra eles, arranhando, mordendo, batendo com tudo o que tinha. Mas ela era apenas uma garota de 18 anos, lutando contra 3 homens grandes treinados para infligir dor. Eles a empurraram, jogaram-na contra a parede com tanta força que sua cabeça bateu no concreto. E tudo ficou turvo. A última coisa que ela viu antes de perder a consciência foi o rosto de Ryan, olhos castanhos inundados de lágrimas e terror, sua boca gritando o nome dela enquanto era arrastado porta afora. A última coisa que ela ouviu foi o choro dele, suas súplicas, sua voz chamando por ela, como se ela fosse a única que pudesse salvá-lo. Mas ela não o salvou. Quando Scarlett acordou, Ryan tinha desaparecido. Seu pai estava sentado no canto bebendo e soluçando sobre como não tinha outra escolha, sobre como eles teriam matado a família inteira se ele não tivesse pago a dívida, sobre como Ryan ficaria bem. Scarlett não disse uma palavra. Ela se levantou, sangue ainda escorrendo da ferida na cabeça. Foi para o banheiro, olhou no espelho e não reconheceu a mulher que a encarava de volta. Naquela noite, ela chorou até não restarem lágrimas, até sua garganta arder em carne viva e seus olhos incharem. E depois daquela noite, ela nunca mais chorou. Por 9 anos, ela procurou por Ryan de todas as formas que pôde. Foi à delegacia e riram dela por não ter provas. Contratou detetives particulares e perdeu todas as suas economias sem nada para mostrar. Vagou por ruas escuras, bares imundos, lugares onde sabia que traficantes operavam, esperando por uma pista. Mas Ryan havia sido engolido pela escuridão sem deixar rastro. E agora, deitada aqui no escuro, sabendo que amanhã seria entregue a um estranho como um objeto, Scarlett sentiu a longa cicatriz em suas costas. Uma lembrança da vez em que um credor a ameaçou com uma faca quando ela não tinha dinheiro para pagar, começar a coçar e queimar como se tivesse acabado de ser esculpida em sua pele. Ela fechou os olhos e se perguntou onde Ryan estava agora, se ele ainda estava vivo, se ele ainda se lembrava dela. Então ela pensou em seu pai, dormindo profundamente no quarto ao lado, sem saber que no coração de sua filha uma sentença de morte já havia sido assinada. Scarlett não sabia onde esse casamento a levaria. Não sabia que tipo de homem Gabriel Ashford realmente era. Não sabia se viveria ou morreria, mas sabia de uma coisa. Um dia, de um jeito ou de outro, Robert Hayes pagaria pelo que fez a Ryan, a ela, a esta família. E quando esse dia chegasse, ela ficaria lá e o veria desmoronar sem derramar uma única lágrima, porque ele havia tirado todas as suas lágrimas 9 anos atrás. O carro preto buscou Scarlett na manhã seguinte. Um Rolls-Royce reluzente estacionado em frente ao prédio em decadência no Queens, como um deus de outro mundo perdido no inferno. Ela saiu do apartamento sem olhar para trás para o pai, sem dizer adeus,
deixando para trás nada além do silêncio frio que cultivara por 9 anos. A viagem do Queens a Manhattan levou apenas 40 minutos. Mas para Scarlett, pareceu viajar por dois mundos completamente diferentes. De ruas imundas, sufocadas por lixo e sem tetos para avenidas arborizadas, emolduradas por arranha-céus imponentes e vitrines de luxo. Quando o carro parou em frente à mansão Ashford, Scarlett teve que firmar o rosto para não revelar o choque. Não era uma casa. Era um palácio gótico no coração de Manhattan, com torres afiadas perfurando o céu cinzento, vitrais brilhando sob a luz fraca do sol e um enorme portão de ferro adornado com a imagem de dois leões rugindo. O portão se abriu e o carro deslizou pela entrada pavimentada de pedra em direção à entrada principal, onde dois homens esperavam. O primeiro homem que Scarlett notou parecia ter cerca de 45 anos, alto e magro, com cabelos grisalhos penteados para trás e olhos da cor de aço frio. Ele usava um terno preto impecável, mantinha-se reto como uma régua com as mãos cruzadas na frente do abdômen. E quando Scarlett saiu do carro, ele a olhou de cima a baixo com um olhar que ela conhecia muito bem, o olhar de alguém avaliando mercadoria. "Este é Victor Crane", anunciou o motorista enquanto Scarlett se aproximava. O vice-presidente do Império Ashford e o homem que administrava todas as operações comerciais em nome do Sr. Ashford. Victor Crane não sorriu nem a cumprimentou. Ele simplesmente assentiu uma vez e disse que ela estava na hora. Pelo menos ela tinha uma boa qualidade. Scarlett não respondeu. Ela sustentou o olhar dele sem piscar, um hábito que aprendeu durante anos enfrentando credores, porque se mostrasse medo, eles a despedaçariam. O segundo homem era mais jovem, cerca de 28 anos, com cabelos loiros despenteados e um rosto bonito saído de uma revista de moda. Mas seus olhos, aqueles olhos verdes, olhavam para Scarlett de uma maneira que a fazia querer recuar. A maneira como um predador olha para a presa. A maneira como um homem olha para uma mulher que acredita ter o direito de possuir. Maxwell Crane. Ele se apresentou com um sorriso largo. Filho de Victor e aquele que a ajudaria a se ajustar à vida ali. Ele se aproximou, perto demais, invadindo deliberadamente o espaço pessoal de Scarlett, e disse que seu pai não havia mencionado que ela era tão bonita, que era um desperdício uma flor como ela murchar ao lado de um aleijado como Gabriel Ashford. Scarlett não recuou. Ela olhou direto nos olhos de Maxwell e respondeu com uma voz fria como gelo que ela não era uma flor, e certamente não precisava de ninguém para regá-la. Maxwell riu alto, mais divertido do que ofendido. Então virou-se para o pai e disse: "Essa gata selvagem tem garras." Victor Crane não riu. Ele simplesmente estudou Scarlett com um olhar calculista e disse que deveriam entrar. O Sr. Ashford estava esperando. Ao passar pelas enormes portas de carvalho, Scarlett sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo de mármore e lustres de cristal, de pinturas antigas e tapetes persas, de riqueza tão avassaladora que tornava o ar pesado. No entanto, sob aquele luxo deslumbrante, ela sentiu algo mais. Uma atmosfera densa como um momento antes de uma tempestade. Uma tensão latente fluindo sob cada olhar, cada gesto, cada palavra. A mansão era bonita como uma obra de arte, mas Scarlett sabia que por trás da arte mais bela muitas vezes jaziam os segredos mais sombrios, e ela estava prestes a caminhar direto para o coração dessa escuridão. Eles conduziram Scarlett por corredores longos e aparentemente intermináveis, ladeados por retratos dos ancestrais Ashford pendurados nas paredes. Rostos severos com olhos que pareciam seguir cada passo dela. Victor Crane caminhava à frente com o passo decisivo de um homem acostumado a comandar, enquanto Maxwell ficava bem ao lado de Scarlett, perto o suficiente para que ela sentisse o cheiro de sua colônia cara, uma doçura tão enjoativa que a deixava nauseada. Finalmente, pararam diante de um par de portas de mogno intrincadamente entalhadas, e Victor bateu 3 vezes curtas antes de empurrá-las. Dentro havia uma vasta biblioteca com estantes subindo até o teto, uma lareira crepitando suavemente em um canto e cadeiras de couro marrom escuro dispostas ao redor de uma grande mesa de carvalho. Mas a primeira coisa que Scarlett viu não foi o luxo da sala. Foi a cadeira de rodas posicionada perto da janela e o homem sentado nela. Gabriel Ashford parecia um fantasma de si mesmo.
Ela tinha ouvido os rumores e se preparado para o que poderia ver. Mas a realidade ainda a atordoou por um momento. Ele tinha cabelos pretos ligeiramente longos caindo sobre a testa, pele pálida como se não visse a luz do sol há anos, e olhos cinzentos olhando para o nada com uma expressão vaga e opaca. Sua cabeça pendia ligeiramente para um lado, sua boca estava levemente aberta, e suas mãos descansando nos braços da cadeira de rodas tremiam como folhas ao vento de outono. Atrás da cadeira de rodas estava um homem grande na casa dos 40 anos, com um rosto inexpressivo, que Scarlett adivinhou ser Marcus Cole, o guarda-costas e cuidador de Gabriel, que ela ouvira Victor mencionar no carro. Victor Crane aproximou-se da cadeira de rodas e falou alto e devagar, enfatizando cada palavra como se falasse com uma criança, dizendo: Gabriel, esta é sua noiva. O nome dela é Scarlett Hayes. Você se lembra? Conversamos sobre ela na semana passada. Gabriel piscou lentamente, sua cabeça virando em direção a Scarlett, com um movimento rígido de uma marionete puxada por cordas. Então ele abriu a boca e soltou uma série de sons quebrados. Ela, ela é bonita, Victor. Ela é. Maxwell riu baixinho ao lado de Scarlett e sussurrou em seu ouvido que ela via agora. Este era seu futuro marido, um gênio dos negócios que uma vez fez toda a costa leste tremer e agora não conseguia terminar uma frase. Patético, não era? Scarlett não respondeu a Maxwell. Ela deu um passo à frente, aproximando-se da cadeira de rodas, e fez algo que ninguém naquela sala parecia esperar. Ela olhou direto nos olhos de Gabriel Ashford, não com pena, não com nojo, não com medo, mas com o olhar nivelado de uma pessoa avaliando outra. E naquele momento, quando seus olhos se encontraram, Scarlett jurou que viu algo. Um lampejo de luz passou por aqueles olhos cinzentos opacos tão rápido que ela quase pensou ter imaginado, mas claro o suficiente para se gravar em sua mente. Não era o olhar de um louco instável, era o olhar de um predador observando das sombras. Gabriel gaguejou. Você, você não tem medo de mim? E sua voz ainda estava quebrada e trêmula. Mas aquela pergunta não era a pergunta de um homem que perdeu a cabeça. Scarlett respondeu calmamente que tinha vivido coisas que os pesadelos temiam, que ele não estava na lista de coisas com as quais ela precisava se preocupar. O quarto ficou em silêncio. Victor Crane franziu a testa, claramente descontente com a compostura de Scarlett. Maxwell parou de sorrir, seus olhos se estreitando com cálculo. E Gabriel Ashford olhou para Scarlett com olhos que ela não tinha mais certeza se estavam vagos. Então o canto de sua boca se levantou ligeiramente, apenas uma fração. Um movimento tão pequeno que ela poderia ter sido a única a notar. Então ele se virou para Victor e disse, sua voz ainda irregular, mas de alguma forma mais clara do que antes: Eu quero conhecê-la sozinho antes do casamento. Victor protestou imediatamente, dizendo que Gabriel não precisava fazer isso, que tudo já havia sido arranjado, que ele cuidaria de tudo. Mas Gabriel o interrompeu, e desta vez não houve gagueira nem hesitação. Apenas 4 palavras ditas com uma nitidez que congelou a sala inteira. Eu ainda sou o chefe desta família, Victor. Você esqueceu? Naquele momento, Scarlett viu Victor Crane empalidecer, viu Maxwell ficar rígido, viu Marcus Cole sorrir levemente atrás da cadeira de rodas, e ela entendeu que algo estava errado ali, que Gabriel Ashford não era tão simples quanto todos acreditavam, que ela havia entrado em um jogo cujas regras não entendia. No entanto, de alguma forma, ela sabia que sua sobrevivência dependia da rapidez com que as aprendesse. Naquela noite, quando a mansão Ashford mergulhou na escuridão e em um silêncio denso o suficiente para sufocar, Marcus Cole apareceu do lado de fora da sala de estar, onde Scarlett havia sido temporariamente instalada, e fez sinal para que ela o seguisse. Eles caminharam por corredores desertos iluminados apenas pelo luar filtrado pelas janelas altas. Seus passos ecoavam no chão de mármore como a batida constante de um coração esperando algo acontecer. Marcus não falou, não explicou, simplesmente liderou o caminho com uma expressão calma, como se isso fosse uma rotina noturna. Finalmente, pararam diante de uma porta que Scarlett reconheceu como o escritório onde conhecera Gabriel naquela tarde, e Marcus a abriu e se afastou sem dizer uma palavra. Scarlett entrou. A sala estava iluminada pelo fogo queimando na lareira, as chamas dançando e lançando sombras estranhas nas paredes e estantes.
A cadeira de rodas de Gabriel estava posicionada de costas para a porta, de frente para o fogo, e ela só podia ver a parte de trás da cadeira e seu cabelo escuro. A porta se fechou atrás dela com um clique suave, e Scarlett percebeu que estava sozinha com o rei aleijado em uma sala selada. Ela ficou lá esperando, sem dizer nada, porque aprendera há muito tempo que quem falava primeiro geralmente era quem perdia. 1 minuto se passou, depois 2, depois 3, e o silêncio se esticou até se tornar sufocante. Finalmente, a voz de Gabriel o quebrou, ainda gaguejando, ainda irregular. No entanto, nesta escuridão e quietude, carregava um peso diferente. Por que você concordou em se casar comigo? Scarlett respondeu com uma honestidade que não tinha intenção de esconder, que ela não tinha escolha, que seu pai a vendeu para pagar suas dívidas, que ela estava aqui porque era a única maneira de sobreviver, não por amor, compaixão ou qualquer coisa nobre assim. Outra pausa se seguiu. Então Gabriel perguntou novamente: Você não me ama? Scarlett quase riu da pergunta, mas se conteve, dizendo a ele que não o conhecia bem o suficiente para amá-lo ou odiá-lo. Mas ela não mentiria. Ela odiava mentiras mais do que qualquer coisa no mundo. A cadeira de rodas girou lentamente e Gabriel a encarou à luz do fogo. Seu rosto ainda estava pálido. Seus olhos ainda pareciam opacos, mas havia algo mais ali, um foco que ela não tinha visto antes. Ele enfiou a mão no bolso da jaqueta, estendida sobre o colo, e tirou um envelope grosso, jogando-o no chão na frente de Scarlett. $100.000, disse Gabriel, desta vez sem gaguejar. O suficiente para você fugir, começar uma nova vida onde quiser. México, Canadá, Europa. Ninguém vai procurar por você. Scarlett olhou para o envelope e depois de volta para Gabriel. Seu coração batia forte no peito porque aquilo era uma fuga. Uma oportunidade que ela nunca ousara sonhar. Liberdade. $100.000 eram suficientes para ela desaparecer. Suficiente para recomeçar. Suficiente para evitar se casar com um homem que ela realmente não conhecia. Mas então ela pensou em Ryan. Se ela fugisse, nunca encontraria seu irmão. Se ela fugisse, perderia todas as chances de obter os recursos necessários para a busca. E se ela fugisse, Victor Crane mataria seu pai. E não importava o quanto ela odiasse Robert Hayes. Ela não queria carregar essa dívida de sangue pelo resto da vida. Ela se abaixou, pegou o envelope e caminhou em direção a Gabriel. Ela parou bem na frente da cadeira de rodas, perto o suficiente para ver o fogo refletido em seus olhos cinzentos, e colocou o envelope de volta em seu colo. Ela disse a ele que não precisava do dinheiro dele para fugir, que se quisesse fugir, já teria feito isso há muito tempo, que estava aqui por suas próprias razões, e essas razões importavam mais do que a liberdade. Gabriel olhou para ela, e desta vez ela sabia que não estava imaginando. O canto de sua boca se curvou em um pequeno sorriso, o primeiro sorriso que ela viu naquele rosto. E não era o sorriso de um homem instável, mas de alguém que acabara de encontrar o que procurava. Gabriel disse, sua voz ainda suave, mas mais clara do que ela jamais ouvira. Você é muito interessante, Scarlett Hayes. Na nossa noite de núpcias, você entenderá por que eu escolhi você. Então ele virou sua cadeira de rodas de volta para o fogo. A reunião acabou e Scarlett deixou o escritório com o coração acelerado e uma única pergunta ecoando implacavelmente em sua mente. Quem Gabriel Ashford realmente era? O casamento aconteceu 3 dias depois, na capela privada da mansão Ashford. Um espaço magnífico com tetos abobadados adornados com afrescos clássicos e enormes vitrais que deixavam a luz fraca da tarde derramar como sangue diluído. Scarlett estava diante do espelho em um vestido de noiva branco que não lhe permitiram escolher, olhando para a mulher desconhecida que a encarava de volta e se perguntando se aquilo era um casamento ou um funeral. Não havia convidados do lado dela. Nenhum pai, porque Robert Hayes não tinha permissão para aparecer. Nenhum amigo, porque ela não tinha nenhum. Ninguém que pertencesse a ela em uma sala cheia de estranhos com olhos frios e sorrisos falsos. Os convidados eram todos figuras poderosas do submundo de Nova York. Chefes, contrabandistas, políticos corruptos, todos reunidos para testemunhar o rei aleijado se casar com uma garota desconhecida do Queens. Eles sussurravam pelas costas dela palavras cruéis que não se preocupavam em esconder, dizendo que ela não passava de uma prostituta barata comprada a preço de banana.
que Gabriel Ashford devia estar realmente desesperado para escolher algo como ela, que esse casamento não passava da farsa de um louco. Scarlett ouviu tudo e não disse nada. Ela estava acostumada a ser humilhada, acostumada a ser menosprezada, acostumada a engolir a dor e seguir em frente. Quando ela entrou na capela sozinha, sem ninguém para conduzi-la, Gabriel já estava lá em sua cadeira de rodas no final do corredor, a cabeça inclinada para um lado como sempre, com Marcus Cole parado atrás dele como uma estátua de pedra. Victor Crane estava ao lado de Gabriel, como um guardião em vez de um padrinho, seus olhos cinzentos e frios acompanhando cada passo de Scarlett com um cálculo indisfarçável. A cerimônia foi breve e fria, muito parecida com a própria mansão. O padre recitou as orações em um tom monótono, como se estivesse lendo um contrato comercial. E talvez fosse exatamente isso que era. Quando chegou a hora dos votos, Scarlett ajoelhou-se ao lado da cadeira de rodas e pegou a mão de Gabriel. Estava mais quente e firme do que ela esperava, não tremendo como sua aparência sugeria, e mais uma vez ela sentiu aquela estranha contradição. Gabriel gaguejou seus votos com uma voz quebrada, mas quando chegou às palavras "até a morte", sua voz de repente tornou-se firme e clara, e seus olhos se fixaram nos dela com uma intensidade que roubou seu fôlego. Então o momento passou tão rápido quanto veio. Gabriel voltou ao seu comportamento vago familiar, e Scarlett se perguntou quanto do que vira ela havia imaginado. Após a cerimônia, enquanto os convidados bebiam champanhe e trocavam conspirações nas sombras, Victor Crane aproximou-se de Scarlett e apertou sua mão com força suficiente para machucar. Ele murmurou em seu ouvido, sua voz doce como mel, mas fria como gelo, dando-lhe as boas-vindas à família, dizendo que esperava que ela soubesse o seu lugar, dizendo que noivas que não sabiam geralmente encontravam fins muito infelizes. Scarlett encontrou o olhar dele e respondeu que sobrevivera ao inferno, que ele não era a coisa mais assustadora que ela já enfrentara. Victor sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos, depois soltou a mão dela e se afastou. Maxwell apareceu imediatamente depois, bloqueando o caminho dela com seu sorriso largo e olhar predatório familiar. Ele disse que sempre que ela precisasse de um homem de verdade, sabia onde encontrá-lo. Que esta noite certamente seria muito solitária ao lado de um aleijado como Gabriel. Scarlett não respondeu. Ela passou por ele como se ele não existisse. Mas dentro dela, a lista daqueles que um dia teriam que pagar acabara de ganhar 2 novos nomes. A suíte nupcial ficava no andar mais alto da mansão. Um quarto vasto com tetos altos, cortinas de veludo vermelho profundo e uma cama king-size vestida com lençóis de seda branca como a neve. Centenas de velas queimavam por todo o quarto, suas chamas dançando e lançando sombras estranhas nas paredes, e o cheiro de rosas pairava no ar como se alguém estivesse tentando fabricar romance para algo que era tudo menos romântico. Scarlett entrou no quarto sozinha, a porta se fechando atrás dela com um clique suave, e viu a cadeira de rodas de Gabriel, posicionada ao lado da janela, virada de costas para ela, exatamente como estivera no escritório na noite anterior. Ela respirou fundo e disse a si mesma que, não importava o que acontecesse esta noite, ela suportaria. Ela sobrevivera a coisas piores do que isso, ela não quebraria. Ela foi para o centro do quarto e parou, esperando, sem saber o que estava esperando, mas sentindo em seus ossos que esta noite não se desenrolaria da maneira que ela havia se preparado. Então ela ouviu o som, o arranhão metálico das rodas contra o chão, mas não o som da cadeira se movendo, e sim o som de alguém se levantando dela. O coração de Scarlett falhou uma batida. Ela viu a sombra de Gabriel projetada contra a parede, e aquela sombra estava mudando, esticando-se para cima, ficando alta. Não, não podia ser, disse a si mesma. Ele não podia andar, ele estava paralisado. Ele era o rei aleijado. Todos diziam isso. Mas então Gabriel Ashford se virou e Scarlett sentiu como se o chão sob ela tivesse desaparecido. Ele estava de pé. Gabriel Ashford estava de pé diante dela com suas próprias pernas, 1,85 m de altura, ombros largos, músculos tensos sob a camisa branca, sem um único traço da enfermidade que lhe fora mostrada por dias. Ele deu um passo em direção a ela, cada movimento firme e comandante. Nenhum tropeço, nenhuma fraqueza, apenas a força bruta de um predador se aproximando de sua presa.
Scarlett recuou até que sua espinha encontrou a parede. E ela percebeu que estava tremendo. Não de medo, mas de choque, do colapso completo de tudo o que pensava saber. Gabriel parou bem na frente dela, perto o suficiente para ela sentir sua respiração, perto o suficiente para ver que seus olhos cinzentos agora estavam afiados como lâminas. Nenhum indício de vazio restava neles. Quando ele falou, sua voz não estava mais quebrada ou gaguejante, mas baixa, clara e cheia de autoridade. 3 anos, disse ele. 3 anos eu sentei naquela cadeira de rodas para que eles acreditassem que eu estava acabado. Scarlett não conseguia falar. Ela só podia olhar para ele, tentando processar o que estava acontecendo. Gabriel continuou, sua voz fria como aço, mas queimando como fogo. 3 anos eu os vi rir, vi dividirem meu império. Vi darem tapinhas no meu ombro como se eu fosse uma criança digna de pena. 3 anos eu deixei que acreditassem que minha mente havia se despedaçado junto com minhas pernas. Ele levantou a mão, tocou o queixo de Scarlett e ergueu o rosto dela para que ela tivesse que olhar diretamente em seus olhos. Eles não tinham ideia, sussurrou Gabriel, de que eu estava observando, ouvindo, registrando cada nome, cada traição, cada ato de perfídia em um livro negro que um dia seria cobrado. Scarlett encontrou sua voz finalmente, uma única palavra escapando de seus lábios. Por quê? Gabriel sorriu. O primeiro sorriso verdadeiro que ela viu naquele rosto. E não era quente, era frio, perigoso e terrivelmente bonito. Porque Victor Crane tentou me matar, respondeu Gabriel. A explosão do carro há 3 anos. Ele foi quem estava por trás disso. Ele queria meu império, meu poder, tudo o que construí e pensou que tinha conseguido. Ele inclinou a cabeça, estudando Scarlett com curiosidade. Mas eu sobrevivi, continuou Gabriel, e decidi que se eles queriam um rei aleijado, eu lhes daria um rei aleijado. Eu os deixaria ficar confortáveis, deixaria que se rebelassem, deixaria que cometessem erros, e quando chegasse a hora, eu me levantaria e queimaria tudo até o chão. Scarlett entendeu. Então ela entendeu tudo. A cadeira de rodas não era uma prisão, era camuflagem. A enfermidade não era uma fraqueza, era uma arma. Gabriel Ashford não era uma vítima. Ele era um predador esperando no escuro. E agora ele estava diante dela, alto e perigoso, e nada parecido com o que ela imaginara. E ela não sabia o que deveria sentir. Medo, alívio ou algo totalmente diferente que não ousava nomear. Gabriel olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos como um abismo sem fundo, e disse as palavras que ela lembraria pelo resto da vida. Agora o jogo realmente começa. Gabriel caminhou até a pequena mesa perto da janela, serviu um copo de uísque e entregou a Scarlett. Você precisa disso, disse ele, e ela pegou com mãos que ainda tremiam de choque. Ele serviu outro copo para si mesmo e sentou-se na poltrona em frente a ela. Não na cadeira de rodas que o aprisionara por 3 anos, e começou a contar a história que ela precisava ouvir. 3 anos atrás, disse Gabriel, sua voz baixa e uniforme, como se estivesse falando sobre a vida de outra pessoa em vez da sua. Eu estava no auge do meu poder. O Império Ashford controlava metade de Nova York. Dos portos aos cassinos, do mercado imobiliário às rotas de transporte mais lucrativas da costa leste. Eu tinha tudo e acreditava ser intocável. Ele tomou um gole de uísque, a luz da vela refletindo em seus profundos olhos cinzentos. Mas eu estava errado, continuou Gabriel. Eu não vi o inimigo parado bem ao meu lado. Victor Crane, o homem que meu pai tirou das ruas quando ele não passava de um garoto de sarjeta. O homem em quem confiei como um irmão. O homem a quem entreguei metade do meu império para administrar. Scarlett ouviu. Ela tomou um pequeno gole de uísque e sentiu o calor se espalhar por sua garganta, firmando-a o suficiente para processar o que ele estava revelando. Naquela noite eu estava voltando de uma reunião, disse Gabriel. Marcos estava dirigindo como sempre. Quando paramos no sinal vermelho na Rua 52 com a Madison Avenue, o carro explodiu. Ele fez uma pausa, os olhos fixos no espaço vazio como se visse tudo de novo. Lembro-me do fogo, disse Gabriel mais suavemente. Lembro-me do som de metal se rasgando. Lembro-me do cheiro de gasolina e sangue. Lembro-me da sensação de que o mundo inteiro estava explodindo ao meu redor. Marcos me arrastou dos destroços. Ele estava gravemente ferido, mas ainda se forçou a me levar para o hospital, e essa é a única razão pela qual ainda estou vivo.
Scarlett perguntou baixinho como ele sabia que Victor estava por trás disso. Gabriel sorriu sem calor. Porque no hospital, enquanto eu ainda estava em coma, Marcos ouviu Victor falando ao telefone com alguém. Ele disse que o trabalho estava feito. Ele disse que Gabriel Ashford nunca acordaria. Ele disse que o império era dele agora. Gabriel pousou o copo e olhou direto nos olhos de Scarlett. Quando acordei, disse ele, os médicos me disseram que eu tinha sorte de estar vivo. Disseram que eu poderia nunca mais andar. Disseram que meu cérebro poderia estar danificado. E foi aí que percebi que esta era uma oportunidade. A única oportunidade de descobrir todos que me traíram. Scarlett entendeu. Então ela sussurrou. Você fingiu ser aleijado para que eles baixassem a guarda. Gabriel assentiu. Deixei que acreditassem que Gabriel Ashford estava morto. Não em corpo, mas em espírito. Sentei naquela cadeira de rodas e interpretei o papel de um inválido, um homem que não conseguia controlar seu corpo ou sua mente. Deixei que dessem tapinhas no meu ombro e falassem comigo como se eu fosse uma criança. Engoli essa humilhação todos os dias porque sabia que um dia eles pagariam por isso 1000 vezes. Ele se levantou, caminhou até o armário de carvalho no canto, abriu uma gaveta escondida e tirou um caderno encadernado em couro preto. Este é o livro negro, disse Gabriel ao entregá-lo a Scarlett. Por 3 anos, na calada da noite, enquanto a casa dormia, e com Marcos guardando minha porta, escrevi tudo, cada nome, cada transação, cada reunião secreta, cada momento de traição que eles pensaram que eu não via. Scarlett abriu o caderno e viu páginas cheias de linhas manuscritas, nomes, números escritos por extenso, datas, locais, tudo organizado com a precisão de uma acusação esperando para ser lida em voz alta. Victor Crane, James Sterling, senador Thomas Harrington. Gabriel falou cada nome e dezenas de outros. Cada um deles teve participação na tentativa de me derrubar. Cada um deles está dividindo o que acham que não posso mais proteger. Ele pegou o caderno de volta e o fechou com um som sólido e final, como a tampa de um caixão se fechando. 3 anos eu esperei, disse Gabriel. 3 anos reuni provas. 3 anos planejei este momento e agora tenho tudo o que preciso. Tudo, exceto uma coisa. Uma pessoa de quem eles nunca suspeitarão. Alguém que possa se mover livremente em um mundo do qual fui barrado. Alguém que possa ser meus olhos e ouvidos onde uma cadeira de rodas não poderia ir. Scarlett entendeu. Ela pousou o uísque e se levantou para encará-lo. É por isso que você precisa de mim, disse ela, não uma pergunta, mas uma afirmação. Você precisa de uma esposa que ninguém leve a sério. Uma garota desconhecida do Queens que eles ignorarão. Um peão no tabuleiro que ninguém acredita que possa ameaçá-los. Gabriel olhou para ela e pela primeira vez naquela noite seus olhos continham algo que parecia respeito. Você entende rápido, disse ele. Essa é uma das razões pelas quais escolhi você. Mas não é a única razão. Scarlett olhou para Gabriel com os olhos semicerrados e perguntou qual era a outra razão. Gabriel colocou o livro negro na mesa e caminhou até a janela, olhando para o céu noturno de Manhattan, onde as luzes brilhavam como milhões de estrelas artificiais. Estou observando você há 2 anos, disse ele sem se virar. Desde que você apareceu pela primeira vez na lista de pessoas a quem seu pai devia dinheiro. Eu sei sobre os 3 empregos em que você trabalha todos os dias. Eu sei sobre os espancamentos que você levou de credores. Eu sei sobre a cicatriz nas suas costas de quando algum lixo te ameaçou com uma faca porque você não tinha dinheiro para pagar. Um calafrio percorreu a espinha de Scarlett, não de medo, mas da percepção de que fora observada por tanto tempo sem nunca saber. Gabriel virou-se para encará-la, e seus olhos cinzentos continham algo próximo à admiração. Mas a razão pela qual escolhi você não é porque você suporta a dor, disse ele. É porque você nunca se submete. Eu vi você ficar na frente de um credor com o dobro do seu tamanho. Vi ele te dar um tapa, cuspir em você, e você não baixou a cabeça. Você olhou para ele como se ele fosse um verme, e eu soube então que você era a mulher de que eu precisava. Scarlett não sabia como reagir a essa confissão. Ela ficou lá sentindo algo estranho subir em seu peito. Algo que não sentia há muito tempo. A sensação de ser vista, de ser reconhecida, de ser valorizada pelo que realmente era. Então Gabriel continuou,
E o que ele disse a seguir parou todos os pensamentos em sua mente. E eu sei sobre Ryan, disse Gabriel, sua voz mais suave agora, como se entendesse o peso daquele nome. Scarlett sentiu como se alguém tivesse lhe dado um soco no peito. Ela não conseguia respirar, não conseguia pensar, só conseguia olhar para ele com olhos arregalados e lábios trêmulos. Ryan, ela sussurrou, o nome saindo de sua boca como uma oração. Meu irmão. O que você sabe sobre meu irmão? Gabriel deu um passo mais perto. Perto o suficiente para ela ver cada linha de seu rosto à luz de velas. Eu sei que seu pai o vendeu para traficantes há 9 anos, disse Gabriel. Eu sei que você o procurou por 9 anos sem resultados. Eu sei que você gastou cada dólar que economizou contratando investigadores. Que você foi aos lugares mais perigosos de Nova York procurando pistas. Que você fez tudo o que uma garota sem poder e sem dinheiro poderia fazer. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett, as primeiras lágrimas em 9 anos. Mas ela as enxugou com raiva porque jurara nunca chorar na frente de ninguém. Você sabe onde ele está? Ela perguntou, a voz trêmula, mas os olhos ardendo. Você sabe onde meu irmão está, não sabe? Gabriel assentiu lentamente. Eu sei, e se você provar que é digna, eu lhe darei tudo. Não apenas informações, mas o próprio Ryan, vivo e seguro. Scarlett sentiu os joelhos ameaçarem ceder, mas forçou-se a ficar ereta. Ela olhou para Gabriel e entendeu que aquele era o verdadeiro acordo, não um casamento por dinheiro ou status, mas uma aliança construída na necessidade mútua. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz firme novamente. O que você quer que eu faça em troca de Ryan? Gabriel disse que precisava de uma aliada, uma parceira, alguém que ficasse com ele quando ele queimasse cada traidor até o chão. Ele precisava dos olhos e ouvidos dela em salas onde não podia entrar. Ele precisava da lealdade absoluta dela até que essa guerra acabasse. Scarlett ficou em silêncio por um longo tempo. Ela pensou em Ryan, em 9 anos de sofrimento, em tudo o que perdera e tudo o que ainda poderia recuperar. Então ela olhou direto nos olhos de Gabriel e disse que concordava, mas tinha uma condição. Gabriel ergueu uma sobrancelha e perguntou qual era. Victor Crane, disse Scarlett, sua voz fria como gelo. Quando você o derrubar, eu quero ver. Quero estar lá quando ele perceber que tudo o que construiu está desmoronando. Quero que ele saiba que a garota que ele tratou como lixo teve um papel em sua destruição. Gabriel olhou para ela e, desta vez, o sorriso que se espalhou por seu rosto não foi frio. Continha algo quase quente, quase satisfeito, quase orgulhoso. Você realmente é a esposa perfeita para mim, disse Gabriel. Então ele pegou a mão dela, levou-a aos lábios e deu um beijo suave nas costas da mão como um voto. O acordo estava selado. De agora em diante, eram aliados, parceiros, marido e mulher, da única maneira que importava, a maneira que só eles entendiam. As semanas que se seguiram passaram como um sonho estranho do qual Scarlett não tinha certeza se queria acordar. De dia, ela continuava a desempenhar o papel de esposa devota do rei aleijado, empurrando a cadeira de rodas de Gabriel pelos corredores da mansão, cuidando dele sob os olhares atentos de Victor Crane e seus homens, baixando a cabeça e mantendo-se em silêncio como uma noiva que sabia seu lugar. Mas à noite, quando a porta do quarto se fechava e a escuridão envolvia a mansão Ashford, uma Scarlett completamente diferente emergia. Gabriel ensinou-lhe tudo. Ensinou-lhe como observar, não apenas olhar, mas ver verdadeiramente. Como reconhecer mentiras através dos menores movimentos dos músculos faciais. Como ler a linguagem corporal para saber quem era uma ameaça e quem poderia se tornar um aliado. Você nasceu para isso, disse Gabriel uma noite quando Scarlett leu corretamente os estados emocionais de 3 servos, simplesmente pela maneira como caminhavam nas imagens de vigilância. Você tem olhos de predador sem nem saber. Scarlett não sabia se era um elogio ou um aviso, mas sentiu algo quente se espalhar pelo peito quando ele disse isso. As longas noites juntos gradualmente se tornaram algo que ela ansiava. Eles se sentavam no escritório com copos de uísque, enquanto Gabriel contava a ela sobre seu império, sobre os anos gastos construindo-o a partir das cinzas que seu pai deixara, sobre as decisões implacáveis que fora forçado a tomar para sobreviver no submundo. Ele não se pintava como um herói, não fingia que suas mãos estavam limpas. Ele contava a verdade nua e crua,
e deixava que ela julgasse por si mesma. E Scarlett, que vira o lado mais sombrio da humanidade desde muito jovem, não julgava. Ela ouvia e entendia que neste mundo, às vezes, os monstros eram os únicos que podiam protegê-la de outros monstros. Então era a vez dela. Ela contava a ele sobre sua mãe, sobre o câncer que levou a única mulher que a amara incondicionalmente. Ela contava sobre seu pai, sobre como ele se transformou de um homem fraco em um demônio do jogo depois que sua mãe morreu. Ela contava sobre Ryan, sobre o irmão que não pôde proteger, sobre 9 anos vivendo com culpa e dor por vê-lo ser levado bem na frente dela. Ela contava tudo sem chorar, porque suas lágrimas já haviam secado há muito tempo, mas sua voz tremia e suas mãos se fechavam com tanta força que os nós dos dedos ficavam brancos. Gabriel não falava enquanto ela falava. Ele simplesmente ouvia, seus olhos cinzentos nunca deixando o rosto dela. E quando ela terminava, ele fazia algo que ela não esperava. Ele estendia a mão e pegava a dela, sem dizer nada, apenas segurando-a firmemente em seu aperto quente como uma promessa que não precisava de palavras. Aquele foi o momento em que Scarlett percebeu que algo estava mudando entre eles. Algo além do acordo e da aliança. Algo perigoso e bonito que ela não ousava nomear. Ela começou a notar pequenas coisas sobre Gabriel que não vira antes. A maneira como ele sempre se certificava de que ela comesse adequadamente, porque sabia que ela costumava pular refeições para economizar dinheiro. A maneira como ele organizava os livros que ela gostava na prateleira do quarto dela. A maneira como seus olhos cinzentos se suavizavam sempre que ele olhava para ela, mesmo que seu rosto permanecesse gelado na frente dos outros. E Gabriel também estava mudando. Scarlett podia sentir. Ele começou a pedir a opinião dela sobre decisões importantes. Começou a compartilhar preocupações que não contava a mais ninguém. Começou a olhar para ela não apenas como uma aliada, mas como uma igual. Uma noite, enquanto revisavam imagens de vigilância em busca de evidências da conspiração de Victor, Scarlett acidentalmente adormeceu no ombro de Gabriel de exaustão. Quando acordou várias horas depois, percebeu que estava deitada na cama com um cobertor cuidadosamente puxado sobre ela e Gabriel estava sentado na poltrona ao lado da cama observando-a com uma expressão que ela não conseguia explicar. Ele não disse nada. Simplesmente se levantou e saiu do quarto. Mas Scarlett tinha visto. Ela tinha visto o que Gabriel tentava esconder atrás de sua parede de gelo. E isso fez seu coração disparar de uma maneira a que ela não estava acostumada. Ela disse a si mesma que isso era apenas um acordo, que estava aqui por Ryan, que não podia permitir que emoções nublassem seu julgamento. Mas a cada noite que passava, essa garantia ficava mais difícil de acreditar. E Scarlett percebeu que estava entrando em um território mais perigoso do que qualquer guerra com Victor Crane, o território do coração. A festa foi realizada na mansão Ashford em um sábado à noite, um evento que Victor Crane organizou para fortalecer seus laços com parceiros do submundo e, claro, para continuar afirmando sua autoridade enquanto Gabriel ainda estava em sua cadeira de rodas. Scarlett estava ao lado do marido em um vestido de noite preto que Gabriel escolhera para ela. O decote cortado baixo o suficiente para ser elegante sem ser ostensivo, o cabelo preso para revelar seu pescoço pálido e os brincos de diamante que ela sabia que valiam mais do que tudo o que ganhara em 9 anos de trabalho implacável. Ela desempenhou seu papel perfeitamente, ficando quieta atrás da cadeira de rodas de Gabriel, baixando a cabeça modestamente sempre que alguém se aproximava para cumprimentá-los, fingindo ser nada mais do que um ornamento inofensivo ao lado do rei aleijado. Mas seus olhos nunca pararam de observar, memorizando cada rosto, cada conversa, cada aperto de mão significativo, aplicando tudo o que Gabriel lhe ensinara nas últimas semanas. Então Maxwell Crane apareceu. Ele se aproximou com uma taça de champanhe na mão e seu sorriso presunçoso familiar, cabelos loiros penteados para trás e um terno cinza claro abraçando um corpo cuidadosamente esculpido pelo treino. Ele nem olhou para Gabriel, como se Gabriel não existisse, mas parou diretamente na frente de Scarlett e disse que ela estava deslumbrante esta noite, que era um desperdício uma flor como ela murchar ao lado de um toco podre. Scarlett não respondeu. Ela simplesmente olhou para ele com o olhar frio que cultivara por 9 anos. Mas Maxwell não era do tipo que desanimava. Ele se aproximou, invadindo descaradamente o espaço pessoal dela
e murmurou que sabia que ela estava solitária, que Gabriel não podia satisfazer as necessidades de uma jovem como ela, que ele poderia dar a ela o que tinha certeza de que Gabriel não podia. A náusea subiu na garganta de Scarlett, mas antes que ela pudesse recuar, Maxwell estendeu a mão e agarrou sua cintura, puxando-a para mais perto, com um movimento possessivo, como se ela fosse um objeto que ele tinha o direito de tocar. O corpo dela ficou rígido, instintos de sobrevivência aprimorados por anos de abuso congelando-a no lugar por uma fração de segundo. E naquele momento ela ouviu um som fraco atrás dela, o arranhão metálico das rodas da cadeira contra o mármore, e soube que Gabriel vira tudo. Scarlett virou-se e viu o marido ainda sentado na cadeira de rodas com sua expressão vaga familiar. Mas suas mãos agarravam o braço da cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. E mesmo que seu rosto não mostrasse nada, Scarlett podia sentir a fúria queimando sob aquela superfície gelada. Ela sabia que Gabriel queria se levantar, queria avançar e despedaçar Maxwell ali mesmo na frente de todos. Mas ele não podia. Ainda não, porque o plano não estava completo, e seu disfarce importava mais do que a raiva momentânea. Maxwell zombou. Ele notara a reação contida de Gabriel, e isso só alimentou sua arrogância. Ele a apertou o aperto na cintura de Scarlett e disse alto o suficiente para que os que estavam por perto ouvissem que ela deveria considerar sua oferta, que uma mulher como ela merecia um homem de verdade, não um aleijado que só podia ficar sentado e babar. Scarlett se soltou e respondeu em voz alta o suficiente para silenciar a sala inteira que agradecia a preocupação dele. Mas preferia ficar ao lado de um homem com dignidade em uma cadeira de rodas do que de um cachorro vira-lata que não fazia nada além de latir e cheirar as saias das mulheres. A sala prendeu a respiração. Algumas pessoas sufocaram o riso e o rosto de Maxwell ficou vermelho de raiva e humilhação. Ele lançou a Scarlett um olhar que prometia vingança. Depois se virou e saiu furioso. Naquela noite, quando voltaram para seus aposentos privados e a porta se fechou atrás deles, Gabriel não disse nada a princípio. Ele ficou de costas para Scarlett e ela viu suas mãos fechadas com tanta força que o sangue escorria das marcas de meia-lua deixadas por suas unhas. Ele vai pagar, disse Gabriel finalmente, sua voz baixa e perigosa como um trovão distante, alertando sobre uma tempestade que se aproximava. Eu juro para você, ele vai pagar por ousar tocar em você. E Scarlett, pela primeira vez na vida, viu a possessividade feroz nos olhos de um homem dirigida a ela e não sabia se deveria ter medo ou se sentir segura. 2 semanas após aquela festa, Gabriel acordou Scarlett às 3 da manhã e disse que ela precisava ir com ele agora. Ela não perguntou por quê. Ela aprendera que quando Gabriel falava com aquela voz, com aquele olhar nos olhos, significava que importava. Eles deixaram a mansão pela entrada dos fundos, onde Marcos já esperava com um SUV preto, e dirigiram pelas ruas vazias de Nova York ao amanhecer. Scarlett não sabia para onde estavam indo. Gabriel não disse e ela não perguntou. Ela sentou-se em silêncio, observando as luzes da rua passarem pelas janelas como riscos borrados de luz. Depois de quase 1 hora, o carro parou em frente a uma pequena casa no subúrbio. Uma casa tão comum que desaparecia entre dezenas de outras idênticas na rua tranquila. Gabriel virou-se para Scarlett e disse que lá dentro estava algo que pertencia a ela. Algo que ele mantivera seguro por 1 ano. E agora era a hora de ela ter de volta. Scarlett sentiu o coração começar a disparar, uma estranha intuição subindo em seu peito. Mas não ousava acreditar, não ousava esperar, porque esperara muitas vezes e se decepcionara muitas vezes nos últimos 9 anos. Ela saiu do carro e seguiu Gabriel até a porta da frente. Marcos abriu e se afastou, e Scarlett entrou na casa com o coração batendo descontroladamente e as pernas tremendo. A pequena sala de estar estava iluminada por uma luz amarela quente. Havia um sofá velho, uma televisão, uma pequena estante de livros, tudo dolorosamente comum. Então ela viu uma figura parada no canto da sala, um jovem magro com cabelos castanhos cacheados e olhos castanhos. Olhos que ela reconheceria mesmo que 1 milhão de anos se passassem. Olhos iguais aos da mãe, os olhos do irmão que ela perdera há 9 anos. Ryan. O nome escapou dos lábios de Scarlett como um sussurro quebrado, como uma oração que ela repetira por milhares de noites ao longo de 9 longos anos. O jovem se virou
E quando viu Scarlett, seus olhos se arregalaram, seus lábios tremeram e ele gritou um nome que ela pensou que nunca mais ouviria. Scarlett! Ela não sabia como se moveu. Só sabia que no momento seguinte estava na frente de Ryan, suas mãos segurando o rosto magro dele, e ela estava chorando. As primeiras lágrimas em 9 anos jorrando como se uma represa tivesse finalmente estourado. Ela chorou e chamou o nome do irmão, segurando-o como se tivesse medo de que, se o soltasse, ele desapareceria novamente. Ryan chorou também. Ele se agarrou à irmã e disse que sentia muito, que tentara encontrá-la, mas não conseguira, que pensara que nunca mais a veria. Eles ficaram lá abraçados, dois pedaços despedaçados de uma família quebrada finalmente se encaixando de volta. E Scarlett chorou por 9 anos de sofrimento. Chorou pelas noites em que ficou acordada imaginando se o irmão ainda estava vivo. Chorou por toda a esperança que enterrara porque tinha medo demais de acreditar. Ela não sabia quanto tempo se passou antes de finalmente se afastar e olhar para Ryan adequadamente. Ele tinha 23 anos agora, mais alto do que ela lembrava, mais magro do que ela desejava, com cicatrizes nos pulsos sobre as quais ela não ousava perguntar. Mas ele estava vivo. Ele estava ali na frente dela, e isso era tudo o que importava. Gabriel estava na porta, silenciosamente, observando o reencontro com olhos que Scarlett não conseguia ler. Ela se virou para olhar para ele, o homem que lhe dera o presente com o qual ela nunca ousara sonhar. O homem que encontrara seu irmão em um bordel no México e o trouxera de volta, tratara dele, protegera-o por 1 ano sem dizer uma palavra. Ela deu um passo em direção a Gabriel, lágrimas ainda enchendo seus olhos, e não sabia o que dizer. Não havia palavras que pudessem conter o que ela estava sentindo, então ela não falou. Em vez disso, ela levantou a mão, tocou o rosto de Gabriel e o beijou. O primeiro beijo deles não foi o beijo de um acordo ou de uma aliança. Foi um beijo da mais profunda gratidão, um sentimento que ela não podia mais negar, de um coração congelado por 9 anos finalmente começando a descongelar. Gabriel ficou imóvel no primeiro momento, como se não esperasse por isso. Então seus braços envolveram a cintura dela e a puxaram para mais perto, e ele a beijou de volta com uma ternura que ela nunca imaginou que um homem como ele pudesse possuir. Quando se separaram, Gabriel olhou nos olhos dela e disse em uma voz baixa e firme que queimaria o mundo inteiro por ela. E Scarlett, com lágrimas ainda no rosto e o irmão seguro atrás dela, respondeu que então eles o queimariam juntos. Scarlett não sabia que Victor Crane começara a suspeitar dela depois da festa daquela noite. Não sabia que a maneira como seus olhos demoravam em Gabriel havia mudado de uma forma que um predador como Victor podia reconhecer. Não sabia que ele enviara pessoas para vigiá-la por semanas e gravara cada encontro privado tarde da noite entre ela e o marido. O que ela sabia era que 3 dias depois de ver Ryan novamente, enquanto voltava do salão de beleza para a mansão Ashford como parte do disfarce que Gabriel arranjara para ela, uma van preta a fechou em um beco deserto. Ela não teve tempo de reagir ou gritar. 2 homens grandes a agarraram e pressionaram um pano embebido em clorofórmio sobre seu rosto, e o mundo escureceu. Quando Scarlett acordou, encontrou-se amarrada em uma cadeira de metal em um armazém abandonado, o fedor de umidade e óleo de motor queimando seu nariz. A luz fraca de algumas lâmpadas piscando no teto derramava-se para formar manchas quebradas de luz e sombra no chão de concreto rachado. Sua cabeça latejava como se estivesse sendo aberta, e seus pulsos ardiam com a corda áspera. Mas ela se forçou a ficar alerta. Forçou-se a observar como Gabriel lhe ensinara, procurando qualquer coisa que pudesse ajudá-la a escapar. Então ela ouviu passos ecoando no concreto, e Maxwell Crane saiu da escuridão, usando o sorriso que ela aprendera a odiar. Ele parecia diferente de antes. O charme falso desaparecera, expondo sua verdadeira natureza. Um predador com olhos famintos e impiedosos. Maxwell disse que seu pai queria saber o que ela estava escondendo. Que ela mudara muito desde que chegara à mansão Ashford. Que nenhuma garota do Queen se portava da maneira que ela fazia, a menos que estivesse jogando algum tipo de jogo. Scarlett não respondeu. Ela o encarou com um olhar gelado que aperfeiçoara ao longo dos anos. Mas por dentro, seu coração batia forte de medo. Maxwell agachou-se ao nível dos olhos dela e disse que tinha maneiras de fazer as mulheres falarem, que fizera isso muitas vezes e sempre tivera sucesso, que ela não seria diferente.
Então ele estendeu a mão e tocou a bochecha dela, seus dedos deslizando pelo pescoço até a clavícula, e a náusea subiu na garganta de Scarlett. Ela cuspiu na cara dele. Maxwell recuou, limpou o rosto com a manga, e seu sorriso desapareceu, substituído por uma fúria fria. Ele deu um tapa nela tão forte que a cabeça dela virou para o lado e seus ouvidos zumbiram. Mas Scarlett não chorou nem implorou. Ela se virou para ele e sorriu através dos lábios ensanguentados, porque suportara coisas piores do que isso. Fora espancada por homens mais fortes do que ele, e não daria a ele a satisfação de vê-la quebrar. Maxwell perdeu o controle. Ele agarrou o colarinho dela e o rasgou, botões voando pelo chão, e Scarlett sabia que ele não pararia. Sabia que faria coisas terríveis com ela antes de matá-la ou entregá-la ao pai. Ela lutou, chutou-o com as pernas livres, mas Maxwell agarrou o cabelo dela e puxou a cabeça para trás com tanta força que o pescoço dela pareceu que ia quebrar. Ele sussurrou no ouvido dela que ela o humilhara na frente de todos na festa, que pagaria por isso, que quando ele terminasse com ela, nem Gabriel iria querer olhar para ela. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett, não de dor ou medo, mas de raiva, de impotência, do conhecimento de que estava sozinha ali e ninguém sabia onde ela estava. Ela pensou em Gabriel, em Ryan, em tudo o que acabara de recuperar e poderia perder, e se perguntou se era assim que sua história terminava. Então, assim que Maxwell começou a levantar o vestido dela, um estrondo soou, não um tiro, mas o som da porta do armazém sendo chutada para fora das dobradiças. E lá na porta, de pé alto, com uma arma na mão e olhos cinzentos brilhando com uma fúria que ela nunca vira, estava Gabriel Ashford. Não o rei aleijado preso a uma cadeira de rodas, mas um rei reivindicando seu trono com sangue e fogo. Maxwell congelou no lugar, as mãos ainda segurando o vestido de Scarlett, e seu rosto mudou de raiva selvagem para puro terror em um único instante quando viu Gabriel de pé na porta. "Isso é impossível", sussurrou ele. "Você não pode andar. Você é aleijado. Você não é nada." Gabriel não respondeu. Ele simplesmente entrou no armazém com passos firmes e comandantes, a arma em sua mão apontada diretamente para Maxwell, e atrás dele estavam Marcus Cole e 6 homens vestidos de preto com suas armas prontas. "Tire as mãos da minha esposa", disse Gabriel, sua voz fria como gelo, mas queimando como lava derretida. Cada palavra proferida com o controle perfeito de um homem que esperara 3 anos por este momento. Maxwell soltou Scarlett e cambaleou para trás, seus olhos correndo pelo armazém, procurando uma fuga. Mas os homens de Gabriel haviam selado todas as saídas. Ele gaguejou que aquilo era um mal-entendido, que não sabia, que seu pai ordenara, que estava apenas seguindo instruções. Gabriel aproximou-se até estar a menos de 1 metro de distância e olhou para Maxwell com uma expressão que Scarlett nunca vira antes, o olhar de um rei julgando um traidor. "Você está culpando seu pai", disse Gabriel. "Mas seu pai ordenou que você tocasse na minha esposa? Que rasgasse as roupas dela? Que olhasse para ela como um animal faminto?" Maxwell começou a tremer. Ele caiu de joelhos e implorou, dizendo que faria qualquer coisa, que confessaria tudo sobre os esquemas do pai, que ainda poderia ser útil. Gabriel olhou para o homem ajoelhado a seus pés e perguntou qual mão ele planejara usar para tocar em sua esposa. Maxwell olhou para as próprias mãos horrorizado, e antes que pudesse responder, Gabriel disparou um único tiro na mão direita de Maxwell. O grito de Maxwell ecoou pelo armazém enquanto o sangue espirrava e ele desabava no chão, segurando a mão estraçalhada, uivando como uma besta ferida. Gabriel passou por cima dele como se ele não passasse de entulho. Moveu-se para Scarlett e ajoelhou-se para desamarrá-la. Suas mãos foram surpreendentemente gentis ao afrouxar as cordas que haviam mordido os pulsos dela. E uma vez que ela estava livre, ele tirou a jaqueta e a colocou sobre os ombros dela para cobrir o vestido rasgado. "Você está ferida?" perguntou Gabriel. A voz calma, mas os olhos cinzentos varrendo o corpo dela em busca de ferimentos. E Scarlett podia ver a fúria ainda queimando sob aquela superfície calma, pronta para explodir e destruir qualquer um que ousasse machucá-la. Scarlett assentiu. Ela não confiava em sua voz naquele momento. Só sabia que estava segura, que Gabriel viera, que não estava mais sozinha. Gabriel levantou-se e virou-se para Maxwell, que ainda gritava no chão,
Depois ordenou a 2 de seus homens que o levassem, dizendo que ele não tinha permissão para morrer ainda, que ainda precisava dele para enviar uma mensagem a Victor Crane. Enquanto Maxwell era arrastado, Gabriel voltou para Scarlett e a ajudou a se levantar, um braço envolvendo a cintura dela para firmá-la, pois as pernas dela ainda tremiam de tudo o que suportara. "Como você me encontrou?" perguntou Scarlett, enquanto saíam do armazém para o ar fresco da madrugada. Gabriel disse que colocara um dispositivo de rastreamento dentro da aliança de casamento dela desde o primeiro dia, que nunca a deixava ir a lugar nenhum sem saber onde ela estava, que jurara protegê-la e sempre cumpria suas promessas. Scarlett olhou para o anel de diamante em seu dedo. O anel que ela acreditara ser nada mais do que decoração para um casamento de fachada, e percebeu que Gabriel estivera guardando sua segurança muito antes de ela saber quem ele realmente era. Eles entraram no SUV que esperava. Marcos assumiu o banco do motorista e partiu imediatamente enquanto o veículo deixava a zona industrial abandonada para trás. Scarlett descansou a cabeça no ombro de Gabriel e sentiu os braços dele se apertarem ao redor dela, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele a soltasse. "Victor vai saber", disse ela suavemente. "Ele vai saber que você pode andar, que tudo foi uma encenação." Gabriel assentiu e disse, sim, a encenação acabou esta noite, que ele tinha todas as evidências de que precisava, que era hora de Victor Crane e cada traidor pagarem. Ele olhou nos olhos de Scarlett com determinação ardente e disse que em 3 dias haveria uma grande festa na mansão Ashford, que todos os seus inimigos estariam lá, que seria a noite em que o rei aleijado se levantaria e reivindicaria tudo. "E eu estarei ao seu lado", disse Scarlett, não como uma pergunta, mas como uma certeza. Gabriel sorriu, seu primeiro sorriso desde que entrara no armazém, e respondeu que não poderia fazer isso sem ela, que ela era sua rainha, e um rei nunca estava completo sem sua rainha ao lado quando reivindicava seu trono. 3 dias depois, a mansão Ashford estava iluminada como um palácio na noite. Milhares de luzes de cristal derramando um brilho dourado rico através de janelas imponentes, enquanto carros de luxo fluíam pela entrada pavimentada de pedra em direção ao portão principal. Esta era a maior celebração que a família Ashford organizara desde o ferimento de Gabriel 3 anos antes, e convites haviam sido enviados a todas as figuras poderosas do submundo de Nova York, juntamente com políticos e empresários ligados ao Império Ashford. Victor Crane fora quem organizara o evento oficialmente para apresentar formalmente a nova senhora Ashford ao seu círculo de elite e celebrar a condição estável de Gabriel. Embora todos soubessem que o verdadeiro propósito era Victor afirmar sua autoridade como o verdadeiro poder por trás do Império Ashford. Enquanto Gabriel ainda estava sentado em uma cadeira de rodas, Scarlett estava diante do espelho no camarim, estudando a mulher desconhecida que a encarava de volta em um vestido de noite carmesim profundo, da cor de sangue seco, seu decote alto e elegante, escondendo os hematomas em sua garganta que não haviam cicatrizado totalmente. Luvas longas escondendo as abrasões em seus pulsos deixadas pela corda. Ela estava pronta para esta noite. Pronta para ficar ao lado de Gabriel enquanto ele reivindicava tudo o que era dele. Pronta para ver Victor Crane cair. Gabriel entrou no quarto e, pela última vez em sua vida, baixou-se para a cadeira de rodas que fora sua prisão voluntária por 3 longos anos. Ele olhou para Scarlett com profundos olhos cinzentos e disse que ela estava deslumbrante, que Victor não perceberia o que estava por vir até que fosse tarde demais, que esta noite tudo terminaria. Scarlett inclinou-se e deu um beijo suave em seus lábios. Depois disse que estaria bem ao lado dele, que queimariam tudo juntos. Marcus Cole empurrou a cadeira de rodas de Gabriel para o grande salão, onde centenas de convidados bebiam champanhe e trocavam conversas cheias de conspiração. Scarlett caminhava ao lado do marido, com a cabeça erguida e a expressão serena, como se não soubesse que dentro de horas aquela sala se tornaria um inferno vivo para aqueles que o haviam traído. Victor Crane estava no centro do salão como seu verdadeiro mestre, imaculado em um terno preto com um sorriso presunçoso nos lábios. E quando viu Gabriel ser levado para dentro, aproximou-se com a falsa preocupação que Scarlett aprendera a desprezar. "Gabriel parece mais forte esta noite", disse Victor, sua voz doce como mel envenenado. "Espero que a festa não seja muito exaustiva para você."
Gabriel respondeu em seu tom hesitante e familiar que estava bem, que Victor fizera um excelente trabalho organizando a noite, que estava grato por tudo o que Victor cuidara. Victor sorriu triunfante e seguiu em frente para continuar bancando o anfitrião. E Scarlett captou o lampejo de desprezo que ele lançou em direção a Gabriel quando pensou que ninguém estava olhando. James Sterling aproximou-se em seguida. O rei financeiro do submundo, com barba grisalha cuidadosamente aparada e olhos de raposa que nunca paravam de calcular. Ele ofereceu gentilezas vazias sobre a saúde de Gabriel e a beleza de Scarlett, enquanto olhava para Victor como se confirmasse que tudo permanecia sob controle. O senador Thomas Harrington chegou com sua esposa e seu sorriso político polido, apertou a mão de Victor calorosamente e ofereceu a Gabriel nada mais do que um aceno frio, como se ele fosse apenas um ornamento lamentável em sua própria celebração. Scarlett observou tudo e memorizou cada rosto, cada olhar desdenhoso, cada sorriso falso que dirigiam ao marido. Eles não tinham ideia de que esta seria a última noite de sua liberdade. Nenhuma ideia de que o homem que desprezavam estava sentado ali, contando os segundos para o julgamento. A orquestra começou uma valsa suave. Casais deslizaram para a pista de dança e a festa se desenrolou como qualquer outra reunião de elite, champanhe fluindo livremente e risadas ecoando pelo salão. Mas Scarlett sabia que, sob a superfície brilhante, os homens leais de Gabriel estavam posicionados em cada saída, que o livro negro contendo cada pedaço de evidência repousava na jaqueta de Marcos, que tudo estava no lugar para o momento em que Gabriel se levantaria e despedaçaria o mundo daqueles que o haviam traído. Ela olhou para Gabriel e ele olhou para ela, seus olhos cinzentos brilhando sob as luzes de cristal, e ele deu o menor aceno de cabeça. Era a hora. Scarlett respirou fundo, alisou o tecido carmesim de seu vestido e deu um passo em direção à orquestra. A noite do julgamento começou. Scarlett parou no meio do grande salão, bem diante da pista de dança, onde casais deslizavam na valsa, e levantou a voz apenas o suficiente para que toda a sala ouvisse. Senhoras e senhores, gostaria de convidar meu marido para dançar. O salão ficou em silêncio. A orquestra parou no meio da nota. Casais congelaram na pista e centenas de olhos se voltaram para Scarlett em choque e irritação. Victor Crane soltou uma risada aguda do outro lado da sala e disse em voz alta que a senhora Ashford devia ter bebido champanhe demais, que o marido dela não podia dançar, que alguém deveria acompanhá-la para descansar. Scarlett não olhou para Victor. Ela olhou direto nos olhos de Gabriel e sorriu, um sorriso que só os dois entendiam. Gabriel respondeu com um leve sorriso próprio, depois colocou as duas mãos nos braços de sua cadeira de rodas e, no silêncio mortal do salão, impulsionou-se para cima e ficou de pé. Um grito irrompeu de algum lugar na multidão. Alguém deixou cair uma taça de champanhe e o som de cristal estilhaçando estalou no chão de mármore como um tiro. Victor Crane congelou, sua expressão mudando de satisfação presunçosa para puro horror em um piscar de olhos. Olhos cinzentos arregalados enquanto encarava o que estava vendo. Gabriel Ashford estava de pé no centro do salão. 1,85 m, ombros largos, músculos definidos sob seu terno preto impecável, sem um único traço da deficiência em que acreditaram por 3 anos. Ele ajustou os punhos com calma deliberada, alisou a lapela como se tivesse todo o tempo do mundo, depois caminhou em direção a Scarlett com passos firmes e autoritários. Acredito que estão tocando uma valsa, disse Gabriel, sua voz profunda e clara, sem a menor gagueira, e estendeu a mão para ela. Dance comigo, minha esposa. Scarlett colocou a mão na dele e eles pisaram na pista. A orquestra, saindo de seu choque, começou a tocar novamente com um ritmo trêmulo, e Gabriel guiou Scarlett pela pista de dança com a graça impecável de um homem treinado desde a infância. Eles giraram sob os olhares atordoados de centenas de convidados. E Scarlett sentiu como se fossem o centro do universo, duas almas dançando sobre as cinzas daqueles que tentaram destruí-los. Quando a música terminou, Gabriel parou no centro da pista e virou-se para encarar a multidão. Marcos, tranque todas as portas. Sua voz soou como o comando de um rei reivindicando seu trono. Portas bateram em toda a mansão, e os homens leais de Gabriel apareceram em cada saída com armas em punho. O pânico se espalhou pelo salão,
Mas Gabriel levantou uma mão e o silêncio caiu novamente, como se ele comandasse o próprio espaço e tempo. 3 anos, começou Gabriel, sua voz ecoando pela sala. 3 anos. Anos eu sentei naquela cadeira de rodas e vi vocês despedaçarem meu império como abutres se alimentando de um cadáver. 3 anos eu deixei vocês darem tapinhas no meu ombro e falarem comigo como se eu fosse uma criança indefesa. 3 anos eu registrei cada traição, cada acordo, cada esquema neste livro negro. Marcos deu um passo à frente e entregou a Gabriel o livro encadernado em couro preto, e Gabriel o ergueu para que todos vissem. Victor Crane, chamou Gabriel primeiro. O homem que plantou a bomba no meu carro há 3 anos. O homem que conspirou com a Bratva para me derrubar. O homem que pensou que poderia me matar e tomar tudo o que construí. Victor tentou correr para a saída traseira, mas 2 dos homens de Gabriel o agarraram e o forçaram a ficar de joelhos no centro da pista de dança. James Sterling, continuou Gabriel, o homem que lavou dinheiro para o golpe que financiou aqueles que tentaram me matar. Senador Thomas Harrington, o homem que ordenou ao FBI que olhasse para o outro lado após a explosão do carro que aceitou subornos para proteger os traidores. Um por um, eles foram arrastados e jogados no chão ao lado de Victor. Rostos brancos de terror. Gabriel parou na frente de Victor Crane e olhou para o homem que fora sua mão direita, o homem que o traíra, tentara assassiná-lo e ordenara o sequestro e a humilhação de sua esposa. Você se pergunta por que eu não te matei no momento em que soube, disse Gabriel. A morte é rápida demais, Victor. Eu queria que você perdesse tudo primeiro. Seu dinheiro, seu poder, seu nome, depois sua vida. Gabriel virou-se para Scarlett e perguntou se ela queria assistir. Scarlett deu um passo para o lado do marido, encontrou os olhos de Victor Crane com um olhar mais frio que gelo e disse: Isso é por todos que você destruiu, pela explosão do carro, pelos 3 anos que meu marido viveu em uma cadeira de rodas e pelo que seu filho tentou fazer comigo naquele armazém. As luzes do salão se apagaram. A escuridão engoliu a sala e tiros soaram na escuridão. 1, 2, 3. Cada tiro, uma sentença executada. Quando as luzes voltaram, Victor Crane, James Sterling e o senador Thomas Harrington jaziam imóveis no chão de mármore. Seu sangue se espalhando como flores vermelhas profundas contra a pedra branca. Gabriel estava no centro do salão, sua mão segurando a de Scarlett, e olhou para os convidados restantes com os olhos de um rei que recuperara seu trono. O rei aleijado está morto, declarou Gabriel, sua voz estrondosa como um trovão. Gabriel Ashford retornou, e qualquer um que ainda pense em me trair, olhe para o chão e lembre-se do destino daqueles que vieram antes de vocês. Ninguém ousou respirar, ninguém ousou se mover. E naquele silêncio mortal, Gabriel puxou Scarlett para seus braços e a beijou no salão banhado de sangue. Um beijo de vitória, de amor, de renascimento das cinzas. Após aquela noite de julgamento, o submundo de Nova York nunca mais foi o mesmo. A notícia do retorno de Gabriel Ashford espalhou-se como fogo. E aqueles que antes zombavam do rei aleijado, agora tremiam ao som de seu nome. O Império Ashford estava mais forte do que nunca. Sem informantes, sem traidores, apenas lealdade absoluta a um rei que provara que nem a própria morte poderia detê-lo. Maxwell Crane sobreviveu ao ferimento na mão, mas foi expulso de Nova York com um aviso de que se algum dia voltasse, a morte seria o destino mais gentil que poderia esperar. Aos cúmplices restantes de Victor foi dada uma escolha: jurar lealdade a Gabriel ou desaparecer para sempre. E ninguém ousou escolher a segunda opção depois de testemunhar o destino daqueles que vieram antes deles. Uma semana depois da festa, Robert Hayes pediu para ver a filha. Scarlett estava na sala de estar da mansão Ashford e viu o homem que a trouxera a este mundo entrar com a mesma covardia familiar, cabeça baixa e ombros trêmulos, exatamente como no dia em que a vendera a Gabriel. Robert implorou por perdão, dizendo que não tinha escolha, que fizera tudo pela família, que a amava à sua maneira. Scarlett ouviu em silêncio, depois disse a ele que ele não era mais seu pai, que seu pai morrera na noite em que vendera Ryan para traficantes, que ela não o mataria, mas nunca o perdoaria. Gabriel ofereceu-se para lidar com Robert da maneira que o submundo fazia, mas Scarlett balançou a cabeça e disse que queria que ele vivesse, que vivesse na pobreza e na solidão,
que vivesse com a memória do que fizera aos filhos, porque esse castigo era mais doloroso do que a morte. Robert Hayes foi banido de Nova York com uma pequena quantia, apenas o suficiente para sobreviver. E Scarlett nunca mais o viu. 3 anos depois, em uma manhã de primavera cheia de luz dourada do sol, Scarlett estava no jardim da mansão Ashford, observando sua filha de 3 anos correr pelo gramado verdejante. Isabella Grace Ashford tinha os olhos cinzentos do pai e os cabelos pretos da mãe. Um sorriso que podia derreter o coração mais frio e uma risada que ecoava pelo jardim como a música mais doce que Scarlett já conhecera. Gabriel aproximou-se por trás da esposa e envolveu a cintura dela com os braços, descansando o queixo no ombro dela enquanto observavam a filha juntos. "No que você está pensando?" perguntou ele. Scarlett sorriu e disse que estava pensando na longa estrada que percorrera. De um apartamento em decadência no Queens até este lugar. De uma garota vendida como propriedade à rainha do Império Ashford. De uma mulher sem esperança a uma mãe, uma esposa e uma irmã que encontrara o irmão novamente. Ryan tinha agora 26 anos, terminando seu último ano de medicina com uma bolsa integral que Gabriel financiara discretamente, e ele se tornaria médico exatamente como sonhara quando era um menino de 14 anos, sentado perto da janela lendo sobre as estrelas. "Você se arrepende de alguma coisa?" perguntou Scarlett. "Tudo o que fizemos." Gabriel ficou em silêncio por um momento antes de dizer que se arrependia de apenas uma coisa: não tê-la encontrado antes. Scarlett virou-se para olhar para o marido, o homem que lhe dera tudo o que ela nunca ousara sonhar: justiça, família, amor e um futuro que ela acreditava que nunca lhe pertenceria. "Eu queimaria o mundo inteiro de novo por você, Gabriel Ashford", disse ela. "E eu faria o mesmo por você, minha rainha", respondeu Gabriel. Então ele a beijou sob o sol da primavera, enquanto a risada de Isabela ecoava pelo jardim. Esta é uma história sobre um rei que se sentou na escuridão por 3 anos, esperando o momento de se levantar. Sobre uma rainha que caminhou pelo inferno para encontrar o céu, sobre o amor nascido das cinzas da traição e florescendo na luz da vingança. Se você está ouvindo esta história durante um momento difícil da sua vida, se você se sente esquecido, subestimado ou abandonado, lembre-se de que sua história não acabou, que aqueles que te menosprezam não têm o direito de escrever seu final, que só você pode decidir quem se tornará. Levante-se quando esperarem que você caia. Brilhe quando quiserem que você desapareça. Ame quando pensarem que você só é capaz de odiar. E quando chegar a hora, olhe nos olhos daqueles que te subestimaram e mostre a eles o quanto estavam errados. Se essa história tocou seu coração, por favor, curta e compartilhe este vídeo com quem você ama. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder mais histórias emocionantes todos os dias. Adoraríamos saber como essa história fez você se sentir, se ela te lembrou de algo em sua própria vida, se você já foi subestimado e provou que estavam errados. Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Lemos cada palavra vinda direto de seus corações. Desejamos a todos que assistem a este vídeo muita saúde, uma vida alegre e paz a cada dia. Obrigado por estar conosco. Adeus e até o próximo vídeo.